Shalom, eu sou o Jonatas Cavalcante, apóstolo e hebraísta, e nesse vídeo eu quero te ensinar a superar o luto com o entendimento hebraico. A dor do luto é uma boa professora, mesmo com provas difíceis, mas vamos passar nessa prova. Apeguemos-nos com a firmeza e a esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Eu imagino o luto como uma ponte entre o passado e o futuro, e por mais que essa ponte seja necessária, eu sempre me preocupo com a segurança dela. E você? Às vezes, por falta de uma palavra de entendimento, ficamos no meio da ponte. E, assim como o deserto, a ponte é um lugar de passagem para o próximo nível e não para morada. Do ponto de vista bíblico, a morte não é um fim, mas, assim como a vida, ela tem uma finalidade. Aprenda com Jesus desde já. Ao ser crucificado, em suas últimas palavras, Jesus disse: está finalizado. Ou, como na maioria das traduções você encontra, está consumado. Esse mesmo texto, em bom hebraico, você pode ouvir uma palavra que entrega uma chave de entendimento para superar o luto. Diz assim: Aharei shekibel et hachometz, amar Yeshua nishlam. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está finalizado. João capítulo 19, versículo 30. Sendo assim, Jesus cumpriu a sua finalidade. A cruz não foi o seu fim. Faz sentido para você? O luto é superado com entendimento. Minha mãe sempre recitava os Salmos 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Por isso, vou compartilhar contigo algo que está me ajudando e com certeza vai te ajudar também. Como você viu, na citação de Jesus existe uma diferença grande entre fim e finalidade. A finalidade é a qualidade do final, é propósito e até mesmo plenitude. Vou te mostrar uma consideração linguística. Formalmente, no hebraico, que é a língua santa, cumprimentamos as pessoas assim: Ma shalom ha, que é traduzido por como vai você? Porém, essa frase literalmente pergunta: como vai a sua plenitude, sua finalidade ou até mesmo a sua paz? Shalom ha, usado nesse cumprimento, e nishlam, dito por Jesus na cruz, possuem a mesma raiz hebraica da palavra shalom. Então, você já percebeu pela fonética, mesmo que nunca tenha estudado hebraico antes, que existe uma semelhança com as palavras de Jesus na cruz e a forma atual de cumprimentar as pessoas com o intuito de saber como elas estão realmente nessa jornada de vida. E tem muito mais. Quando nos despedimos, dependendo do tipo de despedida, usamos o mesmo entendimento. Por exemplo, ao nos despedir por circunstâncias diversas, podemos dizer ler, le, shalom. Vá para a paz, ou até a paz, em busca da sua plenitude, finalidade. Mas quando
nos despedimos de uma pessoa que faleceu, falamos assim: Ler be shalom. Vá com a paz, vá em paz, com a sua plenitude, com a sua finalidade. Essa explicação foi extraída do Talmud, um livro hebraico que amplia o entendimento sobre a Bíblia. O entendimento das frases de despedida deve-se ao contraste das despedidas entre Jetro e Moisés e também entre Davi e Absalão. Diz assim no texto bíblico: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro olhou para ele e respondeu: vá para paz. Ou seja, ler, le, shalom. Êxodo capítulo 4, versículo 18. Moisés cumpriu e continuou a sua jornada. Depois nós temos o texto: vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Davi falando com Absalão. Absalão cumpriu e findou sua jornada. Com esse ponto de vista hebraico, fica fácil entender o livro de Eclesiastes sem muita acidez nas palavras do sábio Salomão, filho de Davi. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério, disse o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 e 2. Existem duas datas que realmente marcam a nossa vida. A primeira é o dia do nosso nascimento. E a segunda, que é melhor do que a primeira, trata-se do dia que entendemos a finalidade, o propósito para o qual nascemos. A crucificação de Jesus nos ensinou muito sobre isso e harmoniza com o texto do sábio Salomão lido aqui. Visitar o luto é saudável, morar nele não é. Mas, como você aprendeu até aqui, existe uma finalidade em tudo. No luto, o nosso mundo interior fica abalado e os conflitos com o mundo exterior são fatais. O luto é realmente o futuro do passado. E, na minha opinião pessoal, pior do que morrer é não viver. É isso que eu entendo com a afirmação assertiva do apóstolo Paulo quando diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. O luto é um processo que se inicia a partir da perda de uma pessoa ou de uma experiência afetiva. Engana-se quem pensa que somos enlutados apenas por pessoas que partiram com a morte. O luto de pessoas vivas também maltrata bastante. São aquelas que partiram vivas da nossa vida. A jornada do luto é uma trajetória emocional complexa. Essa jornada alimenta um conjunto de emoções que nem sempre são expressas de maneira racional, tais como culpa,
frustração, irritabilidade, desânimo, angústia, medo e desespero. Existe um livro muito conhecido na área da psicologia com o título de Sobre a Morte e o Morrer, onde a psiquiatra suíça-americana Elisabeth Kübler-Ross escreveu sobre os 5 estágios do luto. O primeiro, negação. Segundo, raiva. Terceiro, barganha. Quarto, depressão. Quinto, aceitação. Acredito que o luto tem uma batalha diferente para cada pessoa e nem sempre os estágios seguem uma ordem ordenada, mas as armas são as mesmas para qualquer um que deseja vencer essa fase da vida. E, já que estamos no campo de batalha do luto, vamos conhecer algumas armas para lutar com o luto com muito entendimento. A primeira e mais importante arma é a fé. Com ela podemos resistir ao irresistível. Fé significa a coragem de persistir através de todos os reveses, toda a dor, nunca desistir e nunca aceitar a derrota. Como está registrado na Bíblia, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Veja como Abraão enfrentou até mesmo o luto antecipado de seu filho. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho unigênito. Hebreus capítulo 11, versículo 17. A fé bíblica sempre cria uma saída saudável para o luto e mostra a sua finalidade. Ao mesmo tempo, garante que o luto não se torne incapacidade e oprima o enlutado. A segunda arma é o entendimento de gratidão. Gratidão é a memória do coração. É quando o nosso coração lembra quem é o dono de todas as coisas e a sua finalidade. E assim, temos a oportunidade de desfrutar de tudo, mesmo não tendo nada. O direito legítimo de ter algo nessa vida vem da consciência de que somos mordomos do grande Eu Sou. Quem agradece o que tem, sempre recebe de Deus aquilo que não tem. Porque, na realidade, não temos nada, mas podemos desfrutar de tudo. Podemos agradecer cada momento que Deus nos presenteou. Por exemplo, o tempo que passamos com aquela pessoa que partiu da nossa vida com a morte, e até mesmo os momentos que tivemos com outras pessoas antes da quebra de relacionamento. A gratidão ajusta a bússola espiritual para a jornada da vida. A terceira arma é a esperança. Mesmo agindo com fé e com gratidão, sempre queremos um pouco mais de tempo com quem nós amamos. Mas para isso, Deus já providenciou a eternidade. Agora, é muito importante ser fiel a Deus nesses poucos momentos de vida, pois Ele sempre nos dará muito mais. Assim como
Jesus nos ensinou: servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus, no capítulo 25, versículo 21. Essa expectativa de eternidade chamamos de esperança. Acredite, faz toda a diferença quando somos consolados com esperança. É muito mais eficaz para a alma do que ser consolado com o conformismo. Com esperança, podemos chorar sem pedir licença para ninguém, pois nossas lágrimas regam a nossa fé e nutrem a nossa gratidão. Eu, muitas vezes, me pego chorrindo, literalmente uma mistura de choro com sorriso. Choro pela falta, mas o sorriso pela esperança em meu coração, pois aprendi muito com a finalidade da vida. Vou contar algo para você. Conta-se uma lenda sobre Napoleão, o imperador francês, que no início do século XIX, passeando ele pelas ruas de Paris com seus conselheiros, testemunhou um luto estranho. Quando sua comitiva passou por uma pequena sinagoga, eles ouviram lamentos e choro vindo de dentro daquele lugar. Intrigado com a comoção, Napoleão enviou um assessor para dentro para saber o que havia acontecido. O assessor voltou depois de alguns minutos e disse a Napoleão que o templo dos judeus havia sido destruído e eles estavam de luto por sua perda. Napoleão ficou indignado e disse: como pode ser que eu não tive conhecimento desse evento? Onde no Império isso ocorreu? Quando isso aconteceu com os judeus? O assessor olhou para Napoleão e respondeu: Senhor, o templo dos judeus foi perdido em Jerusalém há mais de 1.700 anos. Napoleão ficou em silêncio e em choque e depois disse: um povo que pode chorar por Jerusalém por tanto tempo, com certeza um dia ela será restituída a eles. O livro de entendimento hebraico, chamado de Midrash, dá uma explicação notável sobre a esperança que estamos usando como arma contra o luto. Diz assim, em citação livre: pode-se ser consolado por quem está morto, mas não por quem ainda está vivo. Em outras palavras, como encontramos na Bíblia Sagrada, Jacó se recusou a ser consolado porque ele ainda não havia perdido a esperança de que José ainda estivesse vivo. Gênesis 37, 35. Esse é o comportamento daqueles que perderam membros da sua família com tragédias ou de pais com soldados desaparecidos em guerra, por exemplo, e que ainda não têm provas de que estão mortos. A esperança, quando está apoiada em Deus, transforma o ponto final em vírgula e jamais acaba. Jesus, que é a nossa esperança, nos ensina que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22, 32. Só para temperar esse assunto com um pouco mais de hebraico, a palavra luto e a conjunção adversativa mas possuem as mesmas letras. Elas criam uma oposição e contraste com a oração gramatical e com a vida também.
é praticamente uma vírgula temporal. Podemos entender que a morte aqui na Terra não é um ponto final, mas uma vírgula nas páginas do livro da vida. Sei que essas armas te ajudarão. Peço que compartilhe para ajudar outras pessoas. Nesses últimos anos, vivemos um luto coletivo em virtude do vírus, que já sabemos muito bem o nome dele. Quando esse vídeo alcançar 1000 visualizações, eu prometo, vou gravar um outro vídeo com o Kadish, uma oração hebraica que eu fiz no velório do meu pai e que me ajudou muito e tem me ajudado também a entender bastante esse processo da vida que chamamos de luto. E se você quiser adquirir esse estudo em PDF para ministrar em algum local, ter consigo e aprender muito mais, e como bônus ainda ganhar essa oração do Kadish, acesse o link aqui na descrição do vídeo ou entre em contato no meu Instagram, @apjonatascavalcante, e com certeza você vai desfrutar muito mais dessa palavra de entendimento. Shalom, shalom e tudo de bom.